já tem data marcada para confirmação da candidatura à reeleição do atual prefeito de Piranhas, Marco Rogério Chicão. União Brasil marcou para o próximo dia 3 de agosto, vai dar num sábado, a partir das 19 horas, lá no auditório do Sindicato Rural. Marco Rogério Chicão, ele ainda não se pronunciou publicamente sobre a sua pré-candidatura à reeleição. Mas atos falam mais do que 1000 palavras, né? Chicão já vem trabalhando nos bastidores, se reunindo com lideranças partidárias, reunindo o seu grupo. As atitudes de Chicão falaram por ele mesmo que ele vai para a reeleição, vai tentar a reeleição. E a convenção do União Brasil, então, marcada para o próximo dia 3 de agosto, às 19 horas, lá no auditório do Sindicato Rural. Chicão deve, então, ser confirmado como candidato à reeleição. Tentamos contatos com o Chicão nos últimos dias, ele não tem respondido os nossos contatos, e aí conversamos com pessoas, né, do seu círculo ali, do seu meio, que já, inclusive, começaram a manifestar apoio, né? Não dá para pedir voto agora, não é autorizado, mas já estão manifestando apoio nas redes sociais e nas ruas também. Inclusive, a gente já está vendo o número do União Brasil colado em residências, em automóveis, né? Isso a Justiça Eleitoral não impede, não pode fazer campanha pedir voto, mas isso já está acontecendo, ok? Volta para mim aqui agora, produção, as imagens aí para quem está no YouTube. Vamos falar sobre vice. Quem será o candidato a vice nessa nova chapa que Chicão deve formar para as eleições de 2024? Conversei hoje com uma liderança, inclusive um dos candidatos, né, que vão estar aí na disputa pelo Legislativo, junto com o Chicão. Conversei e ouvi desse candidato o seguinte, eu não estou revelando o nome porque ele não autorizou, foi uma conversa aí reservada, mas a informação foi autorizada a repassar. Abre aspas sobre esse candidato que eu vou revelar agora. Está 99,9% fechado. Fecha aspas. E se trata do ex-vice-prefeito por 3 mandatos, o José Eduardo. Está na tela aí para quem está no YouTube a imagem de José Eduardo. José Eduardo já foi vice-prefeito em 3 ocasiões. Agora, recentemente, ele fez um movimento e se filiou ao MDB, e o que a gente sabe é que a saída para o MDB de o Zé Eduardo, já com esse objetivo de ser o candidato a vice na chapa de Marco Rogério Chicão, atual prefeito de Piranhas. Então, naquela posse, a gente fez uma conversa desse tipo ontem, né? Tem uma corrida ali de Fórmula 1, nesse momento o carro, né, de Zé Eduardo na corrida para ser vice na chapa de Chicão está bem à frente, já dando volta em outros nomes. Se falou também nos bastidores, né, algum tipo de dúvida sobre Zé Eduardo e tudo mais, mas conversei hoje com mais de uma pessoa. Conversei com liderança do União Brasil, confirmou 99,9%, inclusive usou o 0,9%. Zé Eduardo. Conversei com lideranças do MDB também. E aí ouvi não essa questão da porcentagem, mais uma frase. Está tudo praticamente certo. Aí me disseram o seguinte, mas política você sabe como é, né? Pode mudar de uma hora para outra, mas até o momento o vice na chapa de Chicão será Zé Eduardo, que se caso Chicão consiga êxito na eleição, Zé Eduardo vai para o seu 4º mandato como vice-prefeito. Volta para mim aqui, produção, que tem outros bastidores que a gente apurou durante a manhã de hoje, na verdade durante todo o início dessa semana, sobre essa questão do vice, né, que sairá do MDB. É já uma definição, pelo menos até o momento, né, porque veio, inclusive, essa determinação lá do diretório estadual, lembrando que a nível estadual há essa União Brasil com Ronaldo Caiado, governador, e o MDB no vice com o Daniel, né, na vice no estado. E veio de lá que o MDB precisa apoiar
a candidatura à reeleição de Chicão, caso ela aconteça. Eu ouvi já de pessoas do MDB que essa foi a determinação, e é claro que tem as conversas aqui a nível local também, aqui em Piranhas, ok? E aí, nesse sentido, a gente sabe que o nome natural para vice é do próprio atual vice-prefeito, né? Muita gente esperava Nilcimar, e aí não é uma análise minha, é uma análise de muitos que acompanham a política, praticamente unânime. Nilcimar foi muito importante na eleição de 2020 para Chicão. Chicão teve Covid e aí naquela época era uma quarentena maior, então durante todo o período da quarentena quem fez a campanha corpo a corpo foi Nilcimar Gomes, né? E muitos dizem que talvez sem Nilcimar agindo daquela forma, naquele momento, até dada a vantagem pequena, menos de 200 votos para Fábio Lacerre, que foi o segundo colocado, se não fosse ele atuando daquela forma, talvez o resultado teria sido diferente. Então, muita gente acreditava ao longo desses anos que Chicão poderia ir à reeleição e manter o seu vice. Mas isso acabou não acontecendo, né? Ou aconteceram muitos desgastes, aí nos bastidores a gente ouviu que o vice-prefeito se incomodou pelo distanciamento, pela falta de oportunidade de ajudar durante a gestão. Aconteceram então aí rachaduras nessa relação e é o que indica agora, mesmo com essa aproximação agora recente, né? Nas inaugurações e lançamentos de obras, Chicão fez questão de convidar, inclusive nas artes dos convites para as inaugurações de obras, estava lá a foto do vice-prefeito junto com o prefeito Chicão, mas parece que isso não foi o suficiente, né, para reatar essa relação que deu tanto certo lá em 2020. Então, o nome de Nilcimar acabou ficando fora e essa relevância aí para o nome de José Eduardo agora. Só que nos corredores aí, a gente tem que dizer que essa questão apareceu do nome do atual vereador Nilcim do Ônibus. Nilcim do Ônibus tem um histórico de boas votações, a gente sabe. Todas as eleições aí, ali na lista dos vereadores mais votados. Foi candidato a prefeito lá em 2016, teve 820 votos naquela oportunidade, né? Concorreu ali na época com a doutora Jamile e doutor Eric, que saiu vencedor naquela ocasião. Nilcim do Ônibus, todo mundo sabe que tem uma boa votação. E aí, mesmo com essa boa votação, surgiram conversações de que estaria sendo difícil a formação de um grupo de candidatos fortes que possam acompanhar Nilcim do Ônibus na luta pela reeleição para vereador. E aí, diante de tudo isso, nos bastidores surgiu a possibilidade do vereador Nilcim do Ônibus ser candidato a vice ao lado de Chicão. Mas eu estou trazendo isso porque aconteceu realmente essa discussão e aí, né, apareceu. Contudo, diante dessas informações todas que eu trouxe agora, até para ficar claro e não gerar confusão no nosso ouvinte e no nosso espectador, nesse momento, perguntar qual é a aposta para não perder dinheiro, né? Entre aspas, pessoal, é só uma maneira de dizer aqui. Qual é a aposta para não perder dinheiro? Seria José Eduardo. Como disse ali o interlocutor que eu conversei hoje, 99,9% certo que o vice... Põe na tela aí, produção. Talvez para quem não conheça, duvido muito, né? Alguém que já foi vice-prefeito 3 vezes. Zé Eduardo, para quem está no YouTube, é esse que está na tela. Né? Que deve ser o vice na chapa de Chicão, depois da confirmação na convenção que está marcada para o próximo dia 3 de agosto, ok? E tem outro partido, pode voltar para cá, produção, a imagem? Tem outro partido que acompanha Chicão, inclusive o partido foi estruturado, né, para estar na base de Chicão, que é o Agir. O Agir, inclusive, recebeu novos membros com relevância na política piranhense, incluindo aí o vereador que está com mandato agora, Gerlan Enfermeiro, o ex-vereador Cleuber Vilela e outros nomes também que estão lá no Agir e que devem ser candidatos agora. Eu não vou citar todos os nomes aqui, obviamente, mas só como exemplo. Então, provavelmente a convenção do Agir também será no próximo dia 3. É natural isso, né? Os partidos que vão caminhar juntos realizam
as convenções no mesmo dia, com horários diferentes apenas, e geralmente no mesmo local também, né? Até o momento, todas as convenções anunciadas aqui vão acontecer lá no auditório do Sindicato Rural de Piranhas.